Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Trader Consistente. Nós vamos começar agora mais um episódio da nossa série comentando o livro Trading the Zone, do Mark Douglas, na sua versão português de Portugal, Trading, Atitude Mental do Trader de Sucesso. Nós já falamos sobre a introdução, sobre o questionário, capítulos 1, 2, 3, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Né? E nós, no último vídeo, eu já, comprometido, tentei otimizar a metodologia para evitar que o vídeo ficasse cansativo. Acredito que deu certo, né? O pessoal deixou alguns comentários elogiando, e hoje nós vamos prosseguir fazendo o mesmo esquema com o capítulo 4, ok? Vamos lá, vou compartilhar a tela e nós vamos começar então os comentários. Capítulo 4, consistência, um estado mental. Eu já venho comentando com vocês desde os primeiros vídeos e é algo que vai ficar bem repetitivo, bem marcado na cabeça de todos nós, que o que diferencia um trader profissional, um trader consistente, de um trader amador ainda, sem a consistência, é a sua atitude mental. Não são os seus diplomas, não é o conhecimento que ele tem do mercado, não são os livros que ele já leu, mas sim a atitude mental que essa pessoa possui e que é diferente dos demais participantes do mercado, e por isso ele adquire uma consistência vencendo, né, nos seus trades. Vamos fazer a leitura de alguns trechos que eu selecionei. Bom, em primeiro lugar, esse trechinho aqui, como vocês viram, eu não vou ler todo o livro, mas cabe a vocês terem o livro e fazerem a leitura. Eu vou só destacar alguns pontos. O que ele diz: se o seu objetivo é exercer trading como um profissional e ser um ganhador consistente, então tem de partir do princípio de que as soluções estão dentro de si e não do mercado. A persistência é um estado mental que reúne certas estratégias de pensamento fundamentais únicas para o trade. Esse é um resumo, mais ou menos, daquilo que nós vimos até agora. Né? Vamos continuar, então. Pensar sobre trading. Vou selecionar um pedaço maior, mas nós vamos fazer a leitura aqui apenas desse pedaço. O estado mental é um subproduto das convicções e das atitudes. Podemos tentar ser consistentes sem ter as convicções e as atitudes adequadas, mas os resultados não serão diferentes do que tentar divertir-se quando não está feliz. Quando não está feliz, é muito difícil mudar subitamente a disposição para se divertir. Quando eu li essa frase, eu até destaquei no amarelo mais forte. Achei isso muito interessante. Você fingir que é consistente é como você fingir que está feliz, mas não está. Olha só que coisa mais... Que confronto, né, que Mark Douglas faz com a gente aqui. Você ter lido o livro, né? Você pode ter lido já o livro aqui várias vezes. Eu mesmo ouvi esses dias um camarada falando que já leu isso aqui 10 vezes. E ainda estava enfrentando problemas de consistência. Você pode ter lido o livro 10 vezes, mas não é ler o livro, não é o conhecimento puro e simples. É uma mudança que tem que acontecer em você. Se você lê o livro e isso não provocou uma mudança nas suas atitudes, nas suas crenças, você só lê o livro. Se você acha que é consistente, ou quer tentar ser consistente apenas lendo o livro, ou apenas só vendo essa série, ou fazendo a maratona aí de toda essa série, ou de ouvir os áudios, o audiobook do Mark Douglas, ou de ver alguma palestra, etc., é a mesma coisa que você tentar ficar feliz, mas por dentro você não está. Olha que chocante. Né? Vamos avançar. Então não adianta fingir que é consistente. Ou você é, ou você não é. É claro que as circunstâncias podem mudar e fazê-lo sentir uma alegria súbita.
Mas nesse caso, o seu estado de espírito é o resultado de uma mudança de condições externas, mas não de uma mudança interna. É o que nós acabamos de falar. Se apenas depender de condições e circunstâncias externas para ser feliz e se divertir, então é extremamente improvável que sinta alegria de forma consistente. Aqui ele está fazendo uma comparação com a nossa vida real. Não dá para fingir que é feliz. Tem pessoas que usam máscaras, né? Finge que tudo bem, que tá tudo bem, que tudo bem, mas na verdade estão arrebentadas por dentro. Eu não sou psicólogo, não vou aqui comentar além do que está no livro, mas se você é uma pessoa assim, você tem que procurar algum tipo de orientação, tratamento, terapia, alguma coisa nesse sentido. Porque não dá para fingir um estado emocional quando por dentro você não é assim. Ou você expressa essa realidade, né, ou você não é. No entanto, é possível assumir a possibilidade de se divertir desenvolvendo atitudes do tipo divertido. E mais especificamente, tentando neutralizar as convicções e as atitudes que o impedem de ser feliz. Criar um sucesso consistente como trader funciona da mesma maneira. Não podemos esperar que o mercado, que seja o mercado, a dar-nos um sucesso consistente que nos faça felizes. As pessoas que são verdadeiramente felizes não têm de fazer nada para serem felizes. São simplesmente pessoas felizes. Os traders que são consistentemente bem-sucedidos são naturalmente. Não precisam de tentar ser consistentes. Já são consistentes. Isso pode parecer uma distinção abstrata, mas é vital que compreenda a diferença. Não se tenta ser consistente, porque precisamente o fato de tentar vai neutralizar a intenção ao excluí-lo. Aqui tem um trechinho que eu preciso virar a página. Ao excluí-lo mentalmente do fluxo de oportunidades, tornando menos provável que ganhe e mais provável que perca. Os melhores trades que alguma vez realizou foram fáceis e não exigiram esforço. Não foi preciso tentar que fossem fáceis. Eles foram fáceis. Não houve luta. Viu exatamente o que precisava ver e agiu com base naquilo que viu. Naquele momento, fez parte do fluxo de oportunidades. Quando está no fluxo, não tem que tentar, porque tudo que sabe sobre o mercado fica à sua disposição. Nada está a ser bloqueado ou escondido do seu conhecimento e as suas ações fluem naturalmente. Parece não exigir esforço, nem luta ou resistência. Olha o que Mark Douglas está dizendo. Em resumo, o que ele falou antes é que ou você é feliz ou você não é. Então, essa é a ilustração que ele faz. Então, ou você é consistente ou não é. E aí a gente se pergunta, poxa, mas espera lá. Como que eu chego nesse estado? É o que ele fala no livro e nas palestras que ele tem também no YouTube, sobre a distância, o gap. É aquilo que você gostaria de ser, ou imagina ser como um trader, e aquilo que você é hoje. Hoje, você se vê aqui, nesse ponto. Mas você quer chegar aqui. Esse gap é o que nós precisamos preencher. Para que nós sejamos aquilo que nós queremos ser. Então, se hoje você não é consistente, e aí ele vai explicar nesse capítulo como você resolve algumas questões, você precisa preencher esse gap. Como que preenche? Vamos ver já já. Né? Então, hoje, se você não é consistente, você não é consistente e não adianta querer fingir o contrário. Né? Os seus resultados vão mostrar isso. Agora, quem já é, e né, não faria nem sentido ficar se preocupando tanto com isso. Agora, nós que estamos aqui adquirindo a consistência, né, uns num grau maior, outros num grau menor, nós temos que preocupar o seguinte, olha só, lembra aquele trade que você fez, né, e que você entrou e cumpriu todas as regras, e rapidinho ele foi no alvo, né, e pareceu um trade de livro? Aquela sensação que você teve quando executou aquele trade é a sensação que o trader consistente, na visão de Mark Douglas, tem de maneira constante. Então ele está sempre naquele estado. Né? É lógico que vai haver situações em que ele planejou um trade, executou e deu stop, mas isso não vai mudar a abordagem, o approach, a aproximação que ele tem do mercado. Repito mais uma vez uma frase do Oliver Velez que me marcou muito no livro dele, que é a questão de a maneira como você chega no mercado
né? Quando você vê as oportunidades. O Oliver fala que ele não vê o mercado como um vilão, como, né, um senhor mercado que quer tomar o seu dinheiro e etc. Nós falamos isso quando falamos de assumir responsabilidades. E aqui eu volto no exemplo porque ele é apropriado. Nós devemos enxergar o mercado como uma terra de oportunidades. Muitas coisas podem acontecer. Você pode ganhar dinheiro de diversas formas, com vários setups, com várias metodologias, com vários trade systems, um trade system diferente, né? Cada um com o seu, nenhum é mais certo ou mais errado que o outro, né? De maneira que você só precisa ser consistente no seu trade system. Então, vai haver oportunidades. E a maneira como você enxerga o mercado vai determinar esse estado mental, que no capítulo passado nós falamos que é comparado com os atletas profissionais que jogam e que vão para as partidas com uma atitude positiva. Lembra disso? Da atitude positiva? É isso. Justamente você enxergar o mercado como uma terra de oportunidades. É isso que o Oliver fala no livro dele. Né? Então, o que o Mark Douglas está dizendo é o seguinte: quando você tem essa atitude, o mercado é um fluxo de oportunidades, é um rio, onde você vai lançar ali a sua rede ou o seu anzol e pescar o seu peixe do dia a dia. Certinho? Olha só o que ele disse. Então, aqui ele até faz um resumo que eu acabei fazendo aqui. No capítulo 3, ilustrei como as nossas mentes estão programadas para evitar a dor física e emocional. Se estamos no trade com uma perspectiva de obter dos mercados aquilo que queremos ou aquilo que esperamos, o que acontece quando o mercado não satisfaz as nossas expectativas? Os nossos mecanismos mentais de defesa tornam-se ativos para compensar a diferença entre o que queremos e o que não obtemos, para que não sintamos dor emocional. As nossas mentes estão concebidas para bloquear automaticamente as informações que nos desagradam, ou para descobrir uma forma de as encobrir, para nos proteger do desconforto emocional que naturalmente sentimos quando não obtemos aquilo que queremos. Subconscientemente, selecionamos a informação que está em consonância com aquilo que esperamos, para que possamos manter um estado de espírito tranquilo. Bom, aqui merece um comentário. É o que nós chamamos de racionalização. Quando você entra numa operação, normalmente quando ela está indo contra você, né, porque se ela está indo a favor, você segue o plano, mas às vezes ela está indo contra, e aí a atitude nossa, né, automática, do nosso subconsciente, é procurar evitar a dor, procurando argumentos para te manter naquela situação. O trader profissional ele não faz isso. Se a operação está indo contra e o plano que ele tem é aquele, ele segue até o final e ele encerra as perdas rapidamente, dentro daquilo que ele planejou. Já o trader que procura racionalizar ou se proteger para evitar a dor, ele fica procurando argumentos. Ah, mas olha só, eu entrei vendido aqui, mas o SP está subindo. Então, o dólar não sei o quê. E o DI está fazendo isso. Então, ou seja, ele fica procurando argumentos. Ah, mas tem um alvo ainda mais 200 pontos para frente. Não, ele vai só fazer um pullback na cabeça do pivô e vai voltar a cair. Sempre tem um argumento. Né? Ah, mas o gráfico dos 60 minutos continua vendido. Então eu vou segurar. Né? E o exercício que eu particularmente faço nesse momento é o seguinte. Eu entrei numa operação. Né? E muitas vezes a operação não desenvolve como eu gostaria. O que eu faço? Eu paro, tento recobrar minha consciência e falo o seguinte. Deixa eu ler esse mercado aqui. Deixa eu verificar se eu não estou racionalizando essa operação. Será que eu estou procurando argumentos para manter-me no erro? Uma das regras que nós temos na sala é o seguinte. Pior do que permanecer errado, pior do que estar errado, é permanecer errado. Então, eu tento evitar incorrer nesse erro da racionalização fazendo essas perguntas. Será que eu não estou procurando um argumento? Aí eu verifico, né, os topos e fundos. Se eu estou numa tendência de alta, eu quero ver se tem topos e fundos ascendentes. Aí eu olho, pera lá, eu vendi aqui, mas eu estou fazendo um fundo mais alto, vai fazer um pivô de alta. Então pera lá, vai subir. E aí eu fico procurando, na verdade, não uma justificativa para manter o meu trade, mas uma justificativa para não segurar além do que eu deveria.
Porque se o meu stop está posicionado, eu vou deixar estopar e fim de jogo, né? O que não dá é para ficar mudando ou mexendo o stop. Não, meu stop estava aqui, nos 200, mas agora o mercado vai dar uma corrigida, é hora do almoço, então eu vou subir mais um tanto, colocar nesse outro topinho aqui e vou aceitar um stop maior para deixar o mercado trabalhar. Isso é racionalização. Você querer evitar a dor do stop, né, com mecanismos de proteção. É isso que o Mark Douglas está falando. No entanto, nesse processo de manter um estado de espírito sem dor emocional, excluímos-nos do fluxo de oportunidades e entramos no âmbito do poderia ter, deveria ter, teria ou se ao menos. Tudo o que poderíamos ter, deveríamos ou teríamos, permanece oculto nesse momento, para se tornar evidente de forma emocionalmente dolorosa depois da oportunidade ter passado. Acontece também, né? Se você falar, mas se eu entrasse aqui, se eu tivesse saído aqui, teria dado mais tantos pontos. Ah, não, se eu não tivesse vendido aqui, eu não sabia que o mercado estava em tendência de alta, e aí de repente estourou e foi embora, então eu não entrei. Ou então o que nós chamamos de dor de corno, né? Que você chega e vê um movimento gigantesco e fala, por que eu não entrei? E também, isso também, às vezes, é mecanismo de proteção. Você não enxerga a oportunidade, fica justificando depois por que não entrou. Para ser consistente, tem que aprender a olhar o trading de uma forma em que não esteja vulnerável aos processos mentais conscientes ou subconscientes que façam com que encubra, bloqueie ou selecione a informação que não o fará feliz. Não lhe dará o que quer ou que desencadeie os mecanismos de proteção para evitar dor emocional. A ameaça de dor emocional gera medo, e o medo está na origem de 95% dos erros. Evidentemente, não se pode ser consistente nem experimentar o fluxo se estiver constantemente a cometer erros, e cometerá erros desde que receie não obter ou não acontecer aquilo que lhe deseja. Além disso, tudo que tentar fazer como trader será uma luta, e irá parecer que está a lutar contra o mercado ou que o mercado se virou contra si. Mas a realidade é que tudo está a acontecer dentro da sua mente. O mercado não se apercebe nada disso. Você sim. Se há uma luta, é você que está a lutar contra a sua própria resistência, conflitos e medos internos. Deve estar a interrogar-se. Mas como é que eu encaro o trading de forma a não ter medo e, consequentemente, a não estar vulnerável aos processos mentais que me fazem selecionar a informação? A resposta é: aprenda a aceitar o risco. Perdão. Um dos exemplos que eu dei agora mesmo é a questão do stop técnico. Se você normalmente opera por análise técnica, análise gráfica, e você opera tendência, normalmente o seu stop está no fundo anterior ou pelo menos na barra anterior que deu o sinal de entrada. Há várias formas de configurar um stop. Então, você, ao entrar numa operação, você define o seu risco, de acordo com o tamanho da sua posição, né? Em percentual, ou em pontos, ou financeiro, você define. E a partir do momento que você aceita entrar naquela operação, aquele dinheiro que você separou, aquele risco que importa numa perda financeira X do seu capital, à medida que a operação, então, começa a andar, ou às vezes voltar contra, aquele valor, aquele espaço financeiro que você definiu como sendo risco aceitável para ver se aquela operação vai ser lucrativa ou não, você tem que aceitar aquilo. Aquele dinheiro já não é mais seu, ele pertence ao mercado. E eu repito mais uma vez uma frase interessante que acabou mudando, né, como eu disse, as minhas crenças e os meus valores. O Alexandre Volkswagen, que é o Stormer, né, da Leandro Stormer, ele fala o seguinte, que o stop é um bilhete que você paga para o mercado para verificar se aquela sua posição vai fazer sentido ou não. É como um bilhete de cinema. Você vai ao cinema, você compra um ingresso para assistir o filme ou, né, se divertir naquela sessão de cinema. Então, você já gastou aquele dinheiro. Se você foi embora, ou se você perdeu o ingresso, ou se você não gostar do filme, o filme foi um fiasco, não interessa, você já pagou, não é mais seu.
Então, quando você ingressa no mercado, numa posição, e você põe lá um stop financeiro, seja diz, vamos imaginar, talvez aí R$ 500, seja o seu stop, né, dentro da técnica do seu financeiro, da sua operação. E você almeja, dentro do seu trade system, por exemplo, o alvo de 1 para 1, vamos supor. Então, você tem um target de R$ 500 e um stop de R$ 500. Se o seu trade system, né, nos backtests, ele for lucrativo, né, as probabilidades forem maiores, você, né, ao longo prazo, vai ter, pelo menos de 1 para 1, uma expectativa financeira positiva. Nesse caso, então, se a operação começa a andar a seu favor e de acordo com as suas regras, ela vai no alvo, maravilha. Mas se ela vai contra? Mas se ela vai contra, eu vou estopar, porque no Axiomas de Zurique fala que eu tenho que minimizar as minhas perdas. É um axioma do mercado, né? Está lá no livro, Axiomas de Zurique. Então, mas o que é minimizar as minhas perdas? Não permitir que elas cresçam. Eu acho que eu falei maximizar agora mesmo, mas, bom, não interessa. É minimizar as perdas. Minimizar as perdas. Como que eu faço isso? Bom, você já definiu o risco quando você entrou na operação. Mas agora está voltando, está me dando R$ 200 de loss. Não é loss ainda. Não executou sua ordem de stop. Esse trecho entre a sua entrada e o seu stop é uma zona neutra. O Oliver Velez fala isso no livro dele. Não é loss ainda. Você tem que deixar o preço trabalhar. Mas está voltando contra, eu vou deixar estopar? Mas é claro, é o plano. É o seu plano. Mas aí eu vou tomar um stop de 500. Mas não foi esse o preço que você pagou? Não foi esse o bilhete que você pagou para entrar no mercado? Mas eu entrei mas eu quero que a operação ande a meu favor. Você não controla o mercado. Ninguém controla o mercado. Nós trabalhamos com probabilidade, com possibilidades. Você acreditou naquela operação. Se não foi, o risco que você vai aceitar. É isso que vai evitar, logo mais nós vamos ver, a dor. É isso que diferencia. Porque o profissional, quando ele assume o risco de uma operação, ele sabe quanto ele vai perder. Ele não pode perder mais do que aquilo. Não pode racionalizar e mudar o seu stop. Que antes era 500, agora você aceita tomar 600. Aí já é racionalizar e aí já é prejuízo, já é erro, né? Um erro operacional. Então você define o stop, se atingir, paciência, faz parte do jogo, né? Faz parte do sistema que nós adotamos. Então ele falou aqui, como que você vence o medo? Aceitando o risco. Vamos lá, vamos avançar para essa parte aqui que ele fala sobre compreender o risco. Como mencionei no primeiro capítulo, a maioria dos traders parte erradamente do princípio de que, como já estão envolvidos numa atividade estruturalmente arriscada, estão também a aceitar o risco de fechar posições. Esse pressuposto não poderia estar mais longe da verdade. Aceitar o risco significa aceitar as consequências dos trades, sem desconforto emocional ou medo. Isso significa que temos que aprender, virando a página, a pensar sobre o trading e sua relação com os mercados, de forma que a possibilidade de estar errado, perder dinheiro, deixar passar uma oportunidade ou fazer um negócio financeiramente menos vantajoso do que o esperado, não faça com que os mecanismos mentais de defesa entrem em ação e nos excluam do fluxo de oportunidades. Não faz nada bem correr o risco de abrir uma posição se tivermos medo das consequências, porque os medos irão agir sobre a nossa percepção da informação e sobre o nosso comportamento, empurrando-nos precisamente para a experiência da qual temos medo e tentamos evitar. É a chamada profecia autorrealizável, né? Com essa perspectiva, não irá tentar obter nada do mercado ou evitar nada. Pelo contrário, irá deixar o mercado desenrolar-se e fixar receptivo para aproveitar quaisquer situações que defina como oportunidades. Quando se dispõe a aceitar uma oportunidade, não impõe limites ou cria expectativas ao comportamento do mercado. Fica satisfeito em deixar o mercado seguir o seu rumo. Age sobre as oportunidades que o mercado cria, procurando a sua melhor performance, mas o seu estado mental não depende do comportamento do mercado e nem por ele é afetado. Se conseguir aprender a criar um estado mental que não é afetado pelo comportamento do mercado, a luta deixará de existir. Quando a luta interna acaba, tudo se torna fácil. Aqui ele começa a soltar as pérolas.
Então, é o que nós estamos falando. Tempo seco, a garganta vai ficando seca, né? Então, olha só. Voltando ao exemplo do seu risco que você definiu na operação. Você definiu um risco, né, dentro do seu stop técnico de R$500. Seja com 1, com 2, com 5, com 10 contratos, com 25 contratos, ou seja, numa posição em ações, você definiu aquilo ali, esse é o seu stop. E você tem um alvo, e natural que seja pelo menos de 1 para 1, né? Ou 2 para 1, 3 para 1, né? Até mais do que isso. A operação, ela começa a andar. Muitas vezes executa sua ordem, e ela oscila ali algum tempo. Às vezes ela oscila no campo negativo. Muitas vezes ela vai direto no alvo, dependendo do fluxo que você pega. O que você não pode fazer é permitir que isso gere medo. E aí tem algumas dicas, né? O Mark Douglas acaba não falando isso, mas a gente pega em outros autores. Uma das questões é você não ficar acompanhando tique a tique, né? Você ficar olhando o candle se formar. Isso eu aplico na minha estratégia. Eu procuro olhar o candle sempre quando ele fecha. E hoje nas plataformas, uma maneira de você programar alarmes. Você pode programar um alarme para tocar de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, de meia em meia hora. Você define dentro das plataformas, ou você pode definir um alarme no seu relógio, no seu computador, né, para te alertar sobre o fechamento do candle. Quem opera swing trade vai olhar no final do dia, no fechamento, na hora do leilão. Quem opera position, né, tem as suas estratégias semana a semana e etc. O que você não pode fazer é acompanhar o trade tique a tique. E aí vale a recomendação do vídeo sobre o repainting de candles, né, do professor André Machado, que mostra muitas vezes o que passa na cabeça do trader quando ele fica acompanhando a formação do candle e 1000 ideias vão surgindo, né? Você fica rico e pobre em questão de segundos. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Por quê? Porque o mercado oscila. E isso é uma tortura emocional. Então, você não vai se expor a essa tortura. O que você faz? Olha o mercado de 5 em 5 minutos, se o seu time frame for 5 minutos. Olha de 15 em 15, olha de hora em hora, né, de acordo com a sua estratégia. Então, eu olho, por exemplo, eu opero 5 minutos. Então, eu olho se eu estou posicionado a operação de 5 em 5 minutos no momento que o candle fecha. E se você, né, não está observando a plataforma e de repente você foi estopado? É isso que eu tinha feito. Foi meu plano. Se eu entrei numa posição, coloquei o stop e o stop ficou lá, né, a ordem automática, e o mercado andou a meu favor, maravilha. Eu vou avaliar agora no fechamento desse candle se eu vou subir o stop, se eu vou começar o gerenciamento do trailing stop, barra, etc., ou por um outro indicador, ou se eu vou, se o trade está andando contra mim, qual que é a configuração que o mercado está dando. Não, eu estou vendo que está só tendo uma volatilidade. Paciência, isso não vai me afetar. Não pode me afetar. Não pode afetar você. Né? Muita gente alfaça, a gente fala, né, esse verbo alfaçar, para as pessoas que com medo de perder ou de deixar dinheiro na mesa, zeram a operação, seja com prejuízo menor, ou com prejuízo, ou com pouco lucro, porque não conseguem deixar o trade andar. Isso é um erro grave, que precisa ser trabalhado. Uma das dicas é essa. Olha só de 5 em 5, ou de 15 em 15, ou sei lá, se for de hora em hora que você opera. Ou só no final do dia. Né? Tenha uma abordagem, e aí, nesse caso, você vai precisar de um autocontrole, e atrás do autocontrole tem uma crença. A crença é, o que você pode fazer a respeito? Vou dar um exemplo para vocês. Você está parado no sinaleiro. Tem 2 carros na sua frente. Você está com muita pressa. Mas o sinal está fechado. Adianta ficar nervoso? Adianta buzinar? Adianta bater no volante? Adianta xingar? Não adianta. Você não deve gastar energia com aquilo que você não pode mudar. Se você está parado no sinaleiro, o trânsito está fechado, o sinal está fechado, não adianta ficar nervoso. Ah, mas eu estou atrasado.
Bom, esse é um outro problema. Ou você sai mais cedo, né? Ou você aceita o atraso. Gastar energia com isso é trazer um estresse desnecessário. Então, mesma coisa, você entrou numa operação, posicionou o seu stop, assumiu aquele risco, para que ficar nervoso? Ah, mas o mercado vai me estopar, eu não sei se vai vir uma ordem de papa stop, ou se algum dedo gordo vai lá e vai me estopar. E o que você pode fazer a respeito disso? Nada. Então, qual que é a crença que está por trás dessa tranquilidade? Eu não tenho controle sobre o mercado. Não adianta eu ficar nervoso com situações que eu não posso controlar e eu vou seguir meu plano. Esse valor financeiro que eu coloquei nessa operação, eu estou confortável com ele, e aí por isso, né, nós temos que saber o tamanho da mão que você opera, né, porque o stop não pode ser desconfortável a ponto de você ficar, né, ansioso com medo, e você deixa a operação fluir. Deixa a operação fluir. E tenha regras para mover o seu stop. Né? Regras para começar o trailing stop. Então, você executou uma operação, posicionou seu stop loss, né, dentro do seu financeiro, nesse exemplo que eu estou dando, R$500, a operação andou o suficiente, e aí você tem que saber dentro do seu trade system, por isso que é importante as regras, como você vai gerenciar essa operação. Né? Não pode ser no afogadilho, não pode ser sem regra, não pode ser aleatório, uma hora eu faço, andou 50 pontos, eu ponho no break-even, andou 1%, eu ponho no 0 a 0. Você tem que ter uma estratégia, tem que ter uma abordagem, e ela tem que ser constante. A consistência vem disso, vem da constância. Você executa os trades sempre da mesma forma, com constância, né? Com processo. Você executa um processo. Você tem um processo? Você sabe os processos das suas operações? Né? Faz parte. Não só ter o processo, porque às vezes eu posso escrever um manual de regras e te entregar. Agora cumpre as regras. Pode ser sim. Em primeiro lugar, então, é ter as regras, conhecer as regras, mas, além disso, ter por trás o domínio próprio e a crença que vai fazer você ser firme nisso, é a crença de que você não vai mudar o plano. Tem N outros exemplos, eu não gostaria de entrar nisso, porque às vezes envolve alguns conflitos pessoais de crenças de pessoas diferentes. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez seja mais comum a todos. Perda de peso. Né? Ou manter uma vida saudável. Todo mundo sabe que ter uma alimentação saudável é bom para você, para o seu organismo, para o seu corpo, para a sua qualidade de vida, etc. Mas por que nós, às vezes, insistimos, e eu falo também de mim mesmo, com junk food, com comida fast food, ou com muito doce, ou uma dieta muito rica em refrigerantes, sei lá, em doces, em álcool, etc. Né? Embora essas coisas até gerem um certo prazer, né? Uma certa satisfação em consumo. Sabe? Então, essas são decisões que você vai ter que tomar para você conduzir a sua vida. Como que você quer estar daqui a 5 anos? Né? Você quer estar saudável, colesterol ok, sem dores, sem, né, problemas de artrose, sem problemas de gota, etc. Essa é a sua saúde. Então, estou dando esse exemplo porque essas decisões que a gente toma na saúde, nas finanças, na nossa vida pessoal, familiar, etc., elas são fruto de crenças que nós temos. Crenças que nós temos. E aí você vai ajustar uma crença em relação ao trade. Qual crença? A crença é: não adianta eu mexer na minha ordem de stop enquanto a minha regra X não for atingida ou atendida. Exemplo, vou dar um exemplo aleatório que eu vou formular aqui agora. Vamos imaginar que a sua regra para mover o stop seja: eu vou tomar um stop, vou aceitar um stop de 200 pontos e eu só vou mexer na minha operação quando o trade andar a meu favor. Exemplo, 100 pontos. Estou dando um exemplo, não estou nem dizendo que isso é certo ou errado. Mas você vai só começar a fazer o gerenciamento a favor, ou seja, mover o stop para a zona do gain, quando, por exemplo,
seu trade não dá 100 pontos. Aí você vai mexendo, vai movendo, e aí você segue a regra. Tem que ser uma regra sua. Eu não posso dizer a minha e nem fulano dizer qual é. É a sua. Ou então é o seguinte, eu só vou mexer no meu stop quando o high-low for subindo, e você sobe com o high-low, que seja. Ou com o stop ATR, que seja. Ou com a média de 9 exponencial, que seja. Mas tem que ter uma abordagem definida. Isso não pode gerar medo em você. Ah, mas não tem e se. Tá vendo que ele fala? Agora mesmo ele falou, e se? E talvez? Ou poderia? Isso gera desconforto. Não tem que ter o e se. Não existe o se. Tá? Como o André fala, eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu só sei o que eu vou fazer. A pergunta é, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Isso que define a sua consistência. Vamos avançar. Acho que eu gastei um tempo exagerado aqui, né? Espero que tenha ajudado alguém. Vamos lá. Esse é o desafio. Como é que você aceita os riscos de trading sem desconforto emocional e sem medo? Quando no momento em que percebe o risco, sente simultaneamente desconforto e medo. Por outras palavras, como é que se mantém confiante e tranquilo quando tem absoluta certeza que é possível estar errado, perder dinheiro, deixar passar uma oportunidade ou fazer um negócio financeiramente menos vantajoso do que o esperado? Como vê, o medo e o desconforto são completamente justificados e racionais. É fato, existe. Quem aqui nunca, quando executou uma operação, ficou com a mão suando, né? Ou com dor de barriga? Quando se tem medo, o desconforto emocional que sentimos nesse momento é tão real e evidente que é natural considerar que todos partilham da nossa realidade. Então aqui ele está dizendo que muitas pessoas acham que, porque elas sentem medo, outros sentem também. Não é necessariamente verdade. Muitos vão sentir, mas o profissional ele vai ficar alheio, ele vai saber dominar essa situação. Aí ele dá um exemplo. Trabalhei recentemente com um trader que morria de medo de cobras. Aí eu vou resumir para você. Então, esse camarada tinha medo de cobras e um dia ele vai numa festa com a filha e nessa festa o anfitrião, né, uma criança lá, criava cobras. E aparece no meio da festa uma cobra. E ele, assustado, corre e foge da cobra, esse trader. E a filha dele, que nunca tinha visto uma cobra, ficou interessada pelo animal. Então, ele faz esse comparativo. Por que um tem medo e o outro não tem? Então, nem todos têm medo dessas operações. Nem todos sofreram os mesmos traumas ou as mesmas perdas para ter os mesmos medos, né? Então, olha o que ele diz. Tal como o meu cliente que achou que a sua filha iria ter medo das cobras, a maioria dos traders considera que os melhores traders, tal como eles próprios, deixa eu ajustar aqui, têm medo de errar, de perder, de deixar passar uma oportunidade, de fazer o negócio menos vantajoso do que o esperado. Eles consideram que os melhores traders neutralizam de alguma forma os seus medos com uma dose incomum de coragem, nervos de aço e autocontrole. Então ele está falando aqui o seguinte, que você pode até achar, não, os profissionais não sentem medo, ou eles anulam o medo. Não é uma questão de não sentir medo. Ele sabe lidar com essa experiência, ele tem uma atitude diferente, que é o que nós vamos ver aqui. Precisar de coragem, nervos de aço ou autocontrole iria implicar em um conflito interno, em que uma força está a ser usada para contrariar os efeitos da outra. Qualquer nível de luta, tentativa ou medo associados ao trade irá excluí-lo do momento do fluxo e, por conseguinte, diminuir os seus resultados. Isso aqui é profundo. O que ele está falando? Se você tem que controlar o medo, é porque tem medo. Se você tem que ter nervos de aço, é porque tem medo. Se você tem que exercitar a paciência, é porque tem impaciência. É isso que ele está falando. Então, nós temos que chegar num estado em que não vai ter isso. Ou seja, você não vai precisar dominar ou ter nervos de aço para isso. Você vai estar num estado tão tranquilo, tão natural, que você vai entrar no fluxo do mercado, verificar as oportunidades sem medo. Você vai analisar de maneira fria, né? Fria e impassional. É assim que os traders profissionais realmente distinguem dos outros. Quando aceitamos o risco como profissionais,
não vamos achar ameaçador nada do que o mercado possa fazer. Se nada é ameaçador, não há nada a temer. Se não tivermos medo, não precisamos de coragem. Se não tivermos em estresse, para que precisamos de nervos de aço? E se não temos medo de nos precipitarmos, então não temos necessidade de autocontrole. Então aqui ele está dizendo o seguinte, não é que você tem que ser um monge, né, budista, zen, que não tem, né, sentimentos nem nada, porque é natural, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. A questão é, você vai olhar o mercado de maneira tão natural, tão tranquila, que ele não vai trazer medo para você. Percebe? Então, se o mercado não produz medo, ele não tem sentido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Né? Eu vou usar uma analogia da minha profissão. Sou advogado, na verdade. Eu sou procurador do Estado e professor universitário. Então, vou dar 2 exemplos. Se eu pego uma apelação, um recurso de apelação civil, para fazer uma contra-razões, né? Uma peça de, entre aspas, para contestar aquele recurso, né? São chamadas contra-razões. Eu tenho 20 anos de experiência na advocacia, apesar de, né, eu tenho 42 anos, me formei com 22, logo passei na OAB, passei no concurso, então tenho mais ou menos 20 anos de profissão. Quando eu pego um recurso, não fico com medo de fazer um recurso. Quando eu vou fazer uma audiência, eu não tenho medo de fazer audiência. Quando eu vou fazer uma ostentação oral, quando eu recebo uma notificação para fazer uma defesa oral, eu não fico com medo. Eu me preparo e vou. Outra coisa, eu dou aula, sou professor. Também comecei em 2001, então tenho 18 anos de aula, sala de aula. Eu não fico com medo de entrar numa sala de aula. Já fiquei muito nervoso no começo. Mas hoje eu tenho tanta experiência que eu entro na sala de aula sem medo. Sem medo. Né, para dar uma aula, uma palestra, eu chego num auditório com quantas pessoas, se eu estiver preparado, 0 medo. 0. 0. Por quê? Porque eu sou profissional nessa área. Eu consigo ter uma abordagem tão tranquila que nada no ambiente externo me afeta. Uma pergunta de um aluno, a pergunta do juiz, uma intervenção da outra parte, do outro advogado, não me afeta. Por quê? Porque eu já dominei as minhas emoções nisso. Se você perguntar para um atleta de futebol, né, um nadador profissional, tem ali uma ansiedade, mas não gera medo. E é isso que o Mark Douglas está falando aqui. O mercado, o que ele mostra, aquele fluxo de gráficos se mexendo, ou quem opera tape read, um book se mexendo, né, os medidores de pressão e etc. Aquilo não pode gerar medo. Porque nós temos que adquirir uma visão, né, uma abordagem tão tranquila que nós temos que apenas olhar e procurar as oportunidades. É isso que ele está falando aqui. Tá? Vamos avançar. Os traders que quebram o ciclo e conhecem o sucesso são os que aprendem a aceitar a responsabilidade e o risco. Muitos dos que quebram o ciclo com sucesso não fazem essa mudança de pensamento até conhecerem grandes perdas que acabam por ter o efeito positivo de apagar as ilusões sobre a natureza do trade. Que, na verdade, eu acho que é a grande maioria, né? Todo mundo que procura instrução acaba procurando porque perdeu demais, né? Perdeu tanto que ficou machucado. E aí, muitas vezes, é mais difícil recuperar alguém machucado do que instruir alguém que está começando agora. Por isso, se você está vendo essa série e está começando agora, aprenda da maneira correta. E se você é alguém que vem machucado, né, como eu fui, nem tanto, mas né, eu diria que eu ficaria no meio termo. Eu acabei acordando mais rápido, antes de sofrer muitas perdas. Você tem condições de ajustar o seu mindset, ajustar a sua estrutura mental. Não é só o conhecimento do mercado, não é só estudar sobre o mercado, não é só fazer cursos, N cursos, 1, 2, 3 cursos, faz a imersão, faz no final de semana, faz isso, faz aquilo, faz... Entendeu? Não é o livro, é a mentalidade. A mentalidade, suas crenças. Ajuste as suas crenças, ok? Vamos lá, é isso que nós vamos falar agora. Alinhar o ambiente mental. Olha o que Mark Douglas fala. Foquemos agora a nossa atenção
no modo como você pode alinhar o seu ambiente mental de forma a aceitar o risco e funcionar como um trader profissional. Então agora ele vai dar, né, o caminho das pedras. Grande parte do que escrevi até agora teve o objetivo de o preparar para o verdadeiro trabalho. Vou ensinar-lhe uma estratégia de pensamento que tem como centro uma forte crença em probabilidades e oportunidades. Com essa nova estratégia de pensamento, irá aprender como criar uma nova relação com o mercado capaz de dissociar o trading do erro e repelir a ameaça eventual dos seus sinais. Quando a ameaça de dor estiver afastada, o medo irá igualmente desaparecer, bem como os erros cometidos em resultado dele. Ficará com a mente livre para identificar as oportunidades e agir de acordo com elas. Ok? Vamos avançar. Olha o que ele diz aqui. Em muitos aspectos, um estado mental ou perspectiva é como um código de programa de software. Pode ter vários milhares de linhas de códigos escritas corretamente. Mas basta um caractere fora do lugar, numa única linha, e todo o programa deixa de funcionar. Eu não sou da área de programação, mas eu imagino que seja assim. Um caractere, um ponto e vírgula, fora do lugar. Não funciona, né? Vai dar problema. E basta você atualizar, você vê, todos os dias tem atualização dos nossos aparelhos, né? Na iTunes, sei lá, Google Play, sempre tem um aplicativo sendo atualizado e tal. Correção de erros. É porque tem, né, o software acaba que nunca é perfeito, então sempre vai haver uma correção, um aprimoramento, uma mudança, né, um upgrade. E na nossa cabeça, às vezes está tudo certo com você. Mas tem uma vírgulazinha lá que precisa mudar. E aí Mark Douglas quer mostrar pra gente o que é isso. Próxima tela. Olha o que diz aqui. Mas será que eu... Tá. Normalmente, esse tipo de mudança mental interna é descrito como uma experiência tipo, ou o momento em que se faz a luz, né? É o momento eureka. Quando você descobre o que faltava. Você fala, então é isso. Pode ser que ao me ouvir falando aqui nos vídeos, né, em muitos momentos você fala, é isso. É isso que eu estava procurando. Que seja dessa forma, então. Né? Eu já tive vários momentos eureka, em muitos momentos. Não acredito que cheguei lá ainda, totalmente. Mas, né, como eu disse, nós estamos numa caminhada. Uns estão muito na frente, outros estão mais no começo, outros estão no meio. Eu estou aí no pelotão do meio. Em suma, pode já ter alguma consistência do muito que precisa saber para ser um trader com sucesso consistente. Mas ter consistência de alguma coisa não a torna automaticamente uma parte funcional de si. A consciência não é necessariamente uma convicção. Não pode partir do princípio de que aprender algo novo ou concordar com um conceito é o mesmo que acreditar nela profundamente e agir com base nisso. São os valores, né? Pense no exemplo do meu cliente que tem medo de cobras. De certeza que ele está consciente que nem todas as cobras nem todas as cobras são perigosas e que seria fácil aprender a distinguir entre as que são perigosas e as que não são. Mas será que aprender a distingui-las iria, de repente, fazer com que deixasse ter medo de cobras não perigosas? Podemos considerar que a sua consciência iria mudar para um nível tal do ambiente mental em que então pode passar a interagir com cobras sem medo? Não podemos partir desse pressuposto. Podíamos confrontá-lo com uma cobra e prontamente ele poderia reconhecer que sabe que a cobra não lhe fará mal, mas ao mesmo tempo consideraria extremamente difícil tocar na cobra mesmo que quisesse. O que ele está dizendo é o seguinte: saber não significa que você internalizou aquela verdade. Foi o exemplo que eu dei do meu amigo que leu 10 vezes o livro do Mark Douglas, mas ele ainda não internalizou. Não entrou na cabeça dele. Eu sou professor, muitas vezes eu repito muitas coisas porque repetir faz parte. O aluno precisa de repetição, às vezes, para aprender. E às vezes, numa dessas repetições que ele aprende. Você já viu que eu repeti várias vezes algumas coisas,
ao longo dessa série, sobre a questão de você ter uma estrutura mental, de crenças e valores. E isso é algo que tem que entrar na sua cabeça. Todo professor brinca que a vontade do professor é abrir a cabeça do aluno e enfiar lá dentro, né, a matéria. É uma brincadeira porque a gente sabe que não é possível, mas é a vontade que a gente tem. Porque para a gente é tão simples, mas às vezes para o aluno é tão difícil, né? E a gente fala e fala e fala e às vezes não entende, mas é simples, né? É porque a gente já passou, já aprendeu, já internalizou aquela ideia. Então, o fato de você saber o que é consistência, você saber todas as regras, de fazer todo o gerenciamento, não significa que você já é consistente. Porque você ainda não internalizou os valores. Somente quando isso acontecer é que você vai ter é o exemplo que ele deu do amigo com a cobra. Ele tem medo de cobra, mas você mostrar para ele qual que é a venenosa e qual que não é, não vai fazer ele parar de ter medo de cobra. Não vai. Ele vai precisar de um processo de cura, de transformação, de mudança de crenças, que é o que ele vai propor ainda agora mesmo. Vamos avançar. Significa isto que ele está condenado a ter medo de cobras para o resto da vida? Só se ele quiser. É mesmo uma questão de vontade. É certamente possível neutralizar o seu medo, mas tem que lutar por isso, e lutar com alguma coisa significa ter motivação suficiente. Muitos de nós temos medos irracionais e simplesmente escolhemos viver com eles porque não queremos ter o trabalho de os ultrapassar. Nesse exemplo, a contradição é óbvia. No entanto, nos meus muitos anos de trabalho com traders, descobri diversas contradições e conflitos comuns que envolvem questões de risco e responsabilidade, em que manter duas ou mais convicções em conflito pode facilmente anular as nossas intenções positivas, independentemente do quão motivados estejamos para o sucesso. Vou dar um exemplo. Aqui ele fala do exemplo da cobra. Eu vou dar outros exemplos comuns. Por exemplo, pessoas que têm medo de elevador. Eu conheço várias pessoas assim. Não entram em elevador. Eu conheço pessoas que moram no primeiro andar porque têm medo de elevador, porque é subir de escada. Vou condená-las? De forma nenhuma. Para mim, não tem problema nenhum andar de elevador. Percebe? Como para algumas pessoas o medo é algo totalmente impossível, mas para nós o medo é irracional. Tem pessoas que não andam de avião. Eu não tenho medo de andar de avião, mas tem pessoas que têm pânico de avião. Percebe? Então, alguma vez, ou alguma pessoa, essa pessoa tem uma crença, ou tem uma experiência que negativou esse fato na vida dela. Tem pessoas que têm medo de nadar, né? Medo de água. Por quê? No passado, na infância, tiveram uma experiência, ou alguma crença, ou um medo, né? Que incutiram na cabeça e a pessoa guardou aquilo. Tem saída? Tem. Não sou eu que vou dar. Se você vive uma situação como essa, você vai ter que procurar um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, para ele ajudar você a superar isso, se for esse seu problema. Se o seu problema for trading, tem saída também, né? Então você pode tentar, né, fazer sozinho, ou até mesmo procurar um terapeuta para te ajudar a vencer medos, né? Eu mesmo tenho feito ultimamente um trabalho nessa área. As convicções contraditórias e a consciência não funcional representam um código de software mental defeituoso. Um código que destrói a nossa capacidade de concentração e de atingir objetivos. Um código que faz parecer que temos simultaneamente um pé no acelerador e outro no travão. Travão que é freio, né? Então, é a mesma coisa que andar com o freio de mão puxado. Você quer andar, mas tem um negócio, uma âncora, né? Te segurando. Então, o que ele está falando é isso aqui. Então é isso. Esse é o capítulo 4, né, do livro Trading the Zone. E aqui ele lançou os fundamentos para resolver esse problema do medo e das crenças. Então veja que ele está trabalhando muito essas ideias. No capítulo 5, nós vamos falar um pouco sobre como eliminar esses sentimentos negativos da nossa mente, das nossas memórias, principalmente. Ok? Quero agradecer a sua audiência. Fico muito feliz de você estar aqui no meu canal. Né? A ideia é crescer com vocês, crescer juntos, né? Compartilhar experiências. Gostaria muito que você deixasse seu like, que você se inscrevesse no canal, compartilhasse com seus amigos que também operam no mercado.
você sabe de alguém que precisa ouvir esses comentários, compartilhe com ele, chame ele para nosso canal. Se você quer fazer algum comentário, escreva aí embaixo, mas não se esqueça de estar sempre acompanhando nossos vídeos, deixando o seu like, e eu espero você no próximo vídeo para falarmos do capítulo 5, ok? Até lá, um abraço.